tudo bem? Para você que vai separar um tempinho do seu dia, né, para ouvir essa live. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a dislexia. São informações importantes, não só para os professores, mas para as famílias, né? Para os diretores de escola, que às vezes observam no aluno, na criança, algumas dificuldades. Então, eu trouxe hoje esse livro aqui, a inclusão de crianças na escola. Esse livro aborda a dislexia e traz para a gente sinais de alerta, né, dentro do quadro, o que requer maior atenção e como o professor pode ajudar essa criança ou adolescente que apresenta essas dificuldades. Então, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre a dislexia. Então, a dislexia é definida como um distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área de leitura e soletração. É um distúrbio de maior incidência nas salas de aula. Pesquisas mostram que 5 a 17% da população mundial é disléxica. Então, assim, pode ser que esses dados tenham sofrido alguma alteração para mais ou para menos, né? Mas, de acordo com o livro, ele traz que 5 a 17% da população apresenta esse transtorno. Sinais de alerta. Então, dificuldade com a linguagem e a escrita. Então, essa criança, esse adolescente, apresenta principalmente dificuldade com linguagem e escrita. Dificuldade em escrever. É uma luta para essa criança escrever, para copiar, para fazer os deveres de casa. Se tem alguma coisa que é muito extensa, eles já começam a medir o tempo e já causam conflitos logo no início da atividade. Dificuldades com a ortografia, então tem aquela letra que a gente não consegue entender e por mais que cobre, fica pior se o pai ou o professor, né, apaga para fazer novamente, essa criança acaba ficando mais cansada e acaba abandonando a atividade. Lentidão na aprendizagem da leitura. Então, tem uma leitura muito abaixo do esperado e às vezes de difícil compreensão para ele que está lendo e para o responsável que está ali acompanhando o estudo dessa criança. A dislexia é genética e hereditária. Então, se a criança possui pais ou outros parentes disléxicos, quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, melhores serão a intervenção e a resposta ao processo terapêutico. Então, assim, às vezes eu sempre observo que os pais falam assim: ah, Jaqueline, eu tive essa dificuldade. Mas na minha época não tinha muito investimento e os meus pais não tinham muita preocupação em investigar isso. Mas eu tenho esses sinais, sim, presentes na minha trajetória escolar. Então é algo da gente já, né, observar se de repente esse responsável também tem um diagnóstico de dislexia. Requer mais atenção. Então, o que requer mais atenção para uma criança com dislexia? Ela tem muita dificuldade em montar quebra-cabeça, ela tem dificuldade com a memória de curto prazo e com a organização. Então, assim, você vê pela maneira como ela estuda, que deixa, né, tudo muito espalhado, às vezes não sabe onde está o lápis, às vezes o caderno está cheio de rasura, ou caiu algum suco, alguma coisa na hora dela fazer o dever, enfim, tem essa dificuldade. Dificuldade em aprender uma segunda língua. Então, a criança com dislexia, ela apresenta maior dificuldade. Isso não quer dizer que ela nunca vai aprender uma segunda língua, não é isso. Mas ela tem maior dificuldade de entender esses códigos
relacionados à leitura, à escrita, quando é numa outra língua. Dificuldade para compreender textos escritos. Geralmente, quando essa criança ela tem que interpretar, ela tem muita dificuldade. E aí a média na escola cai, a autoestima cai, porque ela nunca consegue atingir os objetivos propostos na escola. Confusão entre direita e esquerda, isso é muito real, assim, a criança tem muita dificuldade de entender o que é direita e esquerda. Dificuldade em lembrar datas ou aniversários, tá? Às vezes ela já tem lá 8 anos e não consegue guardar a data do seu aniversário. E o ano também. Dificuldade em aprender rimas e canções, porque ela tem que lidar com 2 lados do cérebro. Então ela fica muito perdida nesse momento. Por exemplo, de rimas e sons, para ela trabalhar 2 habilidades ao mesmo tempo. Ela é dispersa, né? Atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, é uma linguagem empobrecida. Quando ela faz uma produção textual, ela não tem muitas informações, então ela é muito objetiva naquele texto. E aí eu trago para vocês como o professor pode ajudar essa criança e o papai e a mamãe também em casa, tá? Porque agora nesse período de quarentena, a gente tem uma boa parte do ensino em casa. Então, o que nós, pais, professores, podemos fazer para auxiliar essas crianças que apresentam esses comportamentos? Bom, para os pais, sempre digo, é importante agendar uma avaliação psicopedagógica, relatar como foi o histórico da criança escolar, desde a educação infantil até o ano que ela está, né? E levar essas informações para o psicopedagogo para que ele possa avaliar através de intervenções, testes, como está o nível de aprendizagem dessa criança. E aí ele percebendo que esses comportamentos estão muito fortes dentro do atendimento, ele vai solicitar um encaminhamento para os especialistas adequados para o tratamento dessa criança. Então, às vezes o pai pode pontuar como algo relacionado à quarentena, mas observe, esse comportamento ele já estava presente antes da quarentena? Ele já vem com essas dificuldades desde lá do início da sua fase escolar? Se ele já tem, é sinal de que ficou muito mais forte agora, mas ele já apresentava, entendeu? Então vamos lá, como o professor pode ajudar? Montar na sala de aula um quadro de lembretes, e o papai e a mamãe também podem fazer isso em casa, com o dia da semana, data de aniversário, trabalhos a serem entregues. Então montar em casa um muralzinho para a criança poder se organizar, né? Aquilo numa visão fácil para ela, com canetas coloridas, mostrando para ela que ela tem que ter a sua autonomia. E na escola também. Utilizar jogos da memória com letras, imagens, jogos com sons, com sílabas para essa criança. E assim, eu sempre digo que não importa a quantidade de tempo que você vai dedicar a essa atividade, mas a qualidade. Então você separa um tempo que você, pai, esteja preparado para dar essas orientações, e a criança também. Na escola, oferecer prova oral para ver se realmente aquilo que não ficou muito claro na prova escrita, ela adquiriu o conhecimento. Ler os enunciados antes do aluno, para que ele possa se sentir mais confiante para realizar atividades. Utilizar uma régua específica. Essa régua, eu não tenho ela aqui porque eu emprestei para uma criança, né? Um paciente, mas ela é vazada, e aí faz com que a criança trabalhe dentro daquele espaço a letra dela, porque às vezes fica maior ou menor. E essa régua,
você encontra no site da Associação Brasileira de Dislexia. Ela é ótima para leitura, para, né, a criança não se perder na hora da leitura. Trabalhar lateralidade, esquerda e direita. Então, em casa, a gente pode trabalhar esquerda e direita com a criança de várias formas, né? O importante é a gente identificar esses sinais e tentar ajudar essa criança. Utilizar muitas figuras e imagens nos textos. Então, a escola tem que ter essa sensibilidade de trabalhar a inclusão, né, dessa criança, trazendo uma prova mais limpa, sem muitas interferências, porque isso prejudica a atenção dela para o resultado final. No ditado, sempre será complicado, portanto, o ideal é oferecer as palavras soltas no quadro para que encontre os sons. Por exemplo, essa criança, o ditado dela tem que dar para ela alguns caminhos para que ela encontre. Mas Jaqueline, eu não vou facilitar demais. Não vai facilitar porque ela tem uma ausência dessa informação que eu e você temos com facilidade. Então, ela se perde muito mais na questão da assimilação da palavra do que, né, eu, de repente, ou você. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Seria interessante fazer autocorreção dos erros ortográficos e validar os erros de sons comuns, como, por exemplo, S com som de Z. Se o aluno escrever casa, né, com Z, o professor poderia validar, pois há uma coerência de sons. Então, a escola tem que estar muito, muito aberta para esse acolhimento, né? De entender que na escrita do C-A-Z-A, ela tentou ao máximo chegar na escrita correta, e o som está muito próximo. E aí é o momento de sinalizar para a criança, olha, não é com Z, é com S. Toda vez que você for escrever casa, e de uma maneira muito carinhosa, muito acolhedora. Então é isso, tá? Essas são as informações, eu tentei resumir ao máximo para vocês. E assim, qualquer dúvida em relação à dislexia, entre em contato comigo, deixe uma mensagem aqui no Instagram. Lá no meu feed também tem um link para entrar direto para o WhatsApp para conversar comigo. E qualquer informação que vocês queiram e se aprofundar mais nesse assunto, eu estou aberto, tá? Queria agradecer aos diretores de escola, aos professores, às minhas colegas de trabalho que têm elogiado essa minha informação, né? De levar conhecimento, e queria dizer para vocês que esse espaço vai ficar sempre aberto para a gente poder trocar bastante esse ano. Afinal, é um ano muito difícil e a gente tem que estar juntos para tentar superar todas essas dificuldades, tá bom? Um beijo, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau!